Enviou Hoje para a lá. gente vai saber de muitas resenhas nesta edição deste sabadão, dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês de agosto, J. Bahia. É verdade. Eu quero mais uma vez agradecer a você pela audiência, a você motorista por aplicativo, motorista de ônibus, a você que está conduzindo aí o seu carro particular, ouvindo aqui o Timaço da Clube, neste momento esportivo, que é o nosso resenha de boleiro e também adjacências, né? Alô, você timonense, um forte abraço a você. Ele está aqui à minha frente, Coronel Jaime de Oliveira. Ele fora campeão em 1990 pelo Tiradentes. Se você quer saber a história do Tiradentes, ele era auxiliar e o Coronel Edivaldo Marques era o técnico. Mas essa dupla que terminou dando essa alegria ao Tigrão da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então nós estamos aqui hoje com ele, nós vamos saber a vida, tudo como começou também do Coronel, carreira militar, a sua paixão, né, pelo futebol, pelo esporte em geral. Ele está aqui conosco. Vou apresentar a vocês, Coronel Jaime, uma satisfação muito grande estar conosco aqui. Até que fim deu certo, hein, Coronel? Esteja à vontade, a casa é sua. Olha, o programa é resenha de boleiro, viu? E tem muita gente que disse, Jota, ele não vai contar nenhuma resenha. Eu quero quebrar a cara desse pessoal. Coronel, muito bom dia, Coronel. Bom dia, Jota Bahia. Bom dia, Frank Cavazac. Bom dia, ouvintes desse programa que ouço todo sábado. Na verdade, a 99.1 é ligado no meu carro direto, porque eu tiro muito proveito da 99.1, principalmente pela manhã, muito cedo. Eu estou nesse trânsito, o pessoal fica ali falando de tal de Marcelo Magno, mais o Marquinho. Né? E aí, quando a menina também, aquela a Nayara. Não deixa o senhor dormir, Coronel, a Nayara. Quando fala de trânsito lá, e dali a gente tira muito subsídio até para o nosso trabalho do dia a dia, né? Os ouvintes ficam ligando e falando sobre determinados problemas do trânsito na cidade de Teresina, e daquela ligação a gente tira proveito para dentro da nossa operacionalidade pela manhã nesse trânsito, mandar a nossa equipe. Então a gente aprende muito com o que o pessoal liga, né, e nos ajuda muito na nossa operação. Então, para nós que fazemos esse trânsito, o programa da 99.1 pela manhã, ele nos ajuda muito, tanto a mim como o nosso gerente, que nossas rádios já são ligadas. Nós temos inclusive um rádio na minha seção que fica ligado direto lá para ficar ouvindo. Esse é o ouvinte assíduo. Ouvindo o pedido e as denúncias das pessoas, né? E aqui é um prazer muito grande, J. Bahia e Frank, estar vindo pela primeira vez no programa de resenha, porque eu ouço aos domingos, vejo os amigos falando de resenha, né? Do futebol. E a gente tem uma trajetória no futebol desde 1988, né? Porque eu entrei na Polícia Militar no dia 1º de março de 1977. Passei 37 anos na Polícia Militar. Coronel, por que o senhor escolheu a vida militar? Foi influência dos pais, de família, ou foi porque, não, eu nasci para ser militar? Como começou a sua carreira como militar? Kawasaki, na verdade, na minha família, quando eu ingressei, apenas o irmão, o Dr. Lopes, hoje desembargador, havia servido o Exército, mais nada. Eu não tinha ninguém na polícia, meu irmão serviu o Exército, e eu vi até o exemplo dele, que naquela época que ele serviu o Exército, Dr. Lopes, hoje, repito, desembargador, ele estudava na antiga escola industrial. Né? Sim, tinha mesmo. E aí, naquela época, quando a pessoa se alistava, e ele era relacionado para servir, era obrigado a servir. Hoje não, a pessoa tem lá o adicional de dizer que vai servir ou não vai. Mas ia sem recruta naquela mesmo. época era obrigatório, né? E eu me lembro que toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, vinha um jipe lá do 25BC buscar ele, porque ele não queria voltar. Então, meu ingresso na Polícia Militar, em 1900, eu estudei só em colégio público, né? Estudei no grupo escolar Demerval Lobão, ainda hoje funciona lá, que é hoje chama de Bezerra de Menezes, ali na Rui Barbosa, perto da casa do Ferreira Filho. Sim, Ferreira Filho já esteve aqui, Coronel. Aí de lá eu fui para o grupo escolar Presidente Kennedy, na Rua Ceará, próximo da UESP. Depois para o Colégio Estadual Elvino Nunes, Liceu Piauiense. Eu estava no Liceu Piauiense pela manhã, fazia eletrotécnica, e à tarde eu fazia administração de empresa na Escola Técnica, hoje IFP, né? Sim. E aí eu tive que deixar o liceu, ficar estudando só à tarde, porque eu tive que ajudar meu avô, né? Eu trabalhava naquela época vendendo pão com o Teti, um grande amigo da minha infância, na panificadora Estrela. Depois deixei e fui ajudar meu avô a vender peixe no mercado Mafuá. Essa foi a minha trajetória. O Dr. Lopes, meu irmão, ele vendia pirulito, vendia bilhete da Lotep, né? Isso, do Piauí. Aquele tempo que a Lotep, né? Então, o meu ingresso na Polícia Militar, cara, quando eu saí da escola técnica naquela época,
quem fazia curso na escola técnica, e era antes da Constituição de 88, recebia convite para trabalhar, já saía de lá Sim. empregado, né? A escola técnica tinha essa definição de preparar o aluno. Exatamente. Então eu terminei a administração de empresa lá e tinha um convite do Banco da Amazônia, naquela época, ali perto da prefeitura hoje, perto da SEMA, e recebi o convite lá da Chesf, ali na Barão, né? Perto do Saci, para trabalhar. Só que abriu o concurso para agente da Polícia Federal e para oficial da Polícia Militar. Eu fiz o concurso para os dois, passei nos dois, graças a Deus. E do meu bairro ali da Vila Operária passou o Jefferson, né, que depois foi ele passou na polícia e na Polícia Federal também para a gente. E aí ele disse, tu vai fazer o quê? Academia, Polícia Militar ou vai para a Polícia Federal? Pai, Jefferson, eu vou para a Polícia Militar, porque quando eu terminar o curso de formação, que são 3 anos, meu curso foi 7779, obrigatoriamente eu vim para Teresina. E eu já tinha nessa época a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Sim. A Alda. De tal forma... Quantos anos já de casado, coronel? Eu casei em 1979 com ela, mas namorei 10 anos com ela. Coronel, e o seu sogro não ficou com raiva, não? Então, todo dia o senhor está lá namorando com a filha dele. Pelo contrário, ele nem queria. Ele não queria, coronel. Rapaz, é resenha, coronel, é resenha. Porque ela é branca e eu sou moreno, né? Sim. E assim, naquela época eu fiz o concurso e disse para o Gerson, eu vou fazer academia de polícia, porque eu vou voltar para Teresina e já namoro com a minha atual esposa hoje, né? E o Gerson depois levou para a academia lá em Brasília, da Polícia Federal. Então ele terminou o curso na academia de agente da Polícia Federal, foi para o Amapá, que era regional da Zona Norte. Depois fez o concurso de Direito, ele passou do concurso da magistratura aqui, era juiz de Direito aqui, e infelizmente ele perdeu a vida, parece que ele era juiz na região ali de Bocaina, para aquela região, e ele num dos finais de semana estava indo para Teresina com a esposa, a secretária dele, um filho, uma filhinha. O carro passava nas margens de uma barragem, e esse carro derrapou, alguma coisa assim, e caiu dentro da água e todos morreram afogados. Fatalidade. O Jefferson, né? Então assim, eu fui para a Academia do Ceará, voltei em 1979, e meu desejo era de fazer o curso de Educação Física, né? Sim. Quando cheguei em Teresina, me mandaram para Pixo, passei 5 anos em Pixo, cheguei lá como aspirante, e voltei em 1985, porque abriu um concurso da Polícia Militar para fazer curso de Educação Física. Não sei se o amigo sabe, mas na Polícia Militar, nos cursos de formação de soldado, de cabo, de sargento, curso de habilitação de oficial, todo o curso que é feito no Cefap, na ementa da disciplina, existe a disciplina de Educação Física e é sempre um oficial, né, que dá essa instrução. E os oficiais são formados ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, naquela época. Hoje já tem Pernambuco também que forma oficiais em Educação Física. Eu poderia até elencar aqui, são poucos oficiais da Polícia Militar que têm o curso de Educação Física. Que eu saiba, o Edivaldo, o Assis, coronel, o Ribeiro, o Fábio Abreu, o Alípio, né? Se tiver mais uns 6 a 8 aí que tem curso de Educação Física são militar, poucos, né? São poucos, né? Em relação ao Alfeitosa, da polícia, né? Alfeitosa, Cargo, todos são professores de Educação Física formados por escolas militares. Eu fiz em São Paulo, né? Edivaldo fez em São Paulo, Raul Feitosa fez no Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu tinha muita vontade de fazer o curso de Educação Física, mas em 1980, mesmo servindo lá em Pix, eu fiz o vestibular aqui em Teresina, na Universidade Federal, para Educação Física. Mas estava servindo em Pix. Me lembro até o número da minha matrícula na Universidade Federal. 81, que foi o ano que eu fui aprovado, né? S, que era da área de saúde, 1168. E aí esse curso, por incrível que pareça, que eu estava em Pix, naquela época era difícil você conseguir transferência. Hoje, politicamente, a pessoa se removido facilmente. Tá mais fácil, mas naquela época, a interferência política na remoção de oficial era muito difícil. Né? Não era tanta. E esse meu curso aqui foi jubilado, porque eu não tinha oportunidade de estudar aqui. Aí fazia matemática no campus avançado da Universidade Federal, lá em Picos. E aí, em 1985, abriu aqui na Polícia Militar o concurso para oficial fazer uma vaga para o Rio de Janeiro e uma para São Paulo. Eu me submeti ao concurso, nós éramos 18 concorrentes, eu fui o 01, podia escolher, e eu escolhi São Paulo. Quando eu retornei, depois da Educação Física, em 87, dezembro de 87, o coronel Edivaldo estava no Tiradentes com o coronel Lucimar. Agora nós vamos começar a bola, hein, coronel? Agora, e aí, o Edivaldo, eu cheguei da Escola de Educação Física, me convidou para me trabalhar com ele no Tiradentes. Isso em 88, né?
Eu disse, Edivaldo, rapaz, eu fiz o curso de árbitro de futebol na Federação Paulista de Futebol. Eu quero trabalhar com arbitragem. Aí ele disse, não, rapaz, me ajuda lá com o Coronel Simar. Vai ser preparador físico lá no Tiradentes. E aí o Edivaldo estava lá no Tiradentes naquela época, com o Coronel Simar, e eu fui para o Tiradentes. Comecei lá como preparador físico no Tiradentes. Depois, em 1990, o Edivaldo foi alçado a técnico, né, e disse, Baixinho, me chama de Baixinho. Vamos trabalhar nesse campeonato nós dois, como técnico. Eu aceitei, logicamente que aceitei. E aí a primeira resenha foi logo minha aí. Porque naquela época o miolinho estava no O auge. violino lá de Pix. Eu já pedi Pix. Estourado, E o Paulo, lateral direito, né? E eu, O Paulo, sei que eu é. passei 5 anos em Pix, de 80 a 85, eu já conhecia o miolinho, lá de Sim. Valdinar, lá de Pix, lateral Sim, direito. uma turma boa Porque lá. eu jogava Intermunicipal, joguei Intermunicipal pro Fronteira, joguei Naquele Intermunicipal tempo pro o Paulistano, Intermunicipal era forte, né? Era joguei Coronel? Intermunicipal por Oeiras, quando Juarez Tapiti, saudoso deputado Juarez Tapiti, foi prefeito lá em Oeiras. E eu fiz eu joguei lá, joguei em Valença, fui campeão, inclusive, lá em Oeiras naquela época, Intermunicipal. E aí eu já conhecia o Miolinho, já conhecia o Paulo, e o Miolinho nessa época estava no auge, né? E aí quando eu digo, vamos trazer o Miolinho e o Paulo lá de Picos, nós contratamos o Miolinho e o Paulo, isso no campeonato de 90. E naquela época tinha o torneio início. Era Antes bom, de começar né? o campeonato, Era bom. tinha um torneio entre os clubes que ia participar do campeonato Isso. piauiense, tinha um torneio início. 20 minutos. Jogava 20 minutos, se terminasse empate, o time que falta. teve. Não, escanteio. Escanteio, né, Coronel? Aquele que provocou menos escanteio Passava. para outra fase. Né? Isso. E aí nós estávamos com o Miolinho, com o Paulo lá. Mas antes de começar o campeonato, diante do torneio início, o Miolinho, o pessoal do Rive, né, contratou o Miolinho, convidou o Miolinho e ele chegou para a gente lá e pediu para nós rescindirmos o contrato, que ele recebeu uma proposta melhor lá para o Rive e tal. Eu levei o problema para o Edivaldo, levamos o problema para o Coronel Lucimar. E naquela época o Miolinho estava no auge, né? E aí a gente tentou segurar ele, mas não foi possível. A proposta do Rive era bem maior do que a do Tiradentes e a gente não tinha condição de cobrir o contrato que ele iria assinar lá no Rive. Ele foi para o Rive. Ora, Miolinho foi para o Rive, tinha rescindido o contrato dele, pouco dia depois o Paulo também, já convidado pelo Miolinho, recebeu a incumbência lá no Rive de levar o Paulo, lateral direito. E o Paulo nos procurou também querendo rescindir o contrato. Não, negativo, ninguém vai liberar não. Já ia começar o torneio início. Final de semana tivemos o torneio início, Tiradentes, não me recordo qual foi o clube jogando lá. Terminou empate e o Paulo, toda a bola que vinha pro lado dele, ele botava escanteio. Ou seja, ele para desclassificar o time. Né? E eu me chateei com o Paulo, já o conhecia, repito, lá de Picos. E disse, rapaz, Edivaldo, o Paulo, rapaz, sacaneou com a gente aí. Aí levamos para o Coronel Simar, pois rescinde o contrato com eles. Ele disse, o Coronel Simar, eu achei que deve punir ele. Aí ele disse, como? A gente não tem o contrato assinado com ele. A saída do Tiradentes, ali na São Raimundo, o pessoal recebia o material lá no Tiradentes. Com o Zé Nilton. Zé Nilton era roupeiro, né? Soldado, Zé Nilton tá do Corpo Bombeiro. O Zé Nilton baixinho que ele futebol depois, que é árbitro de futebol, tá no Corpo Bombeiro. Alô, Zé Nilton, forte abraço. E o Zé Nilton era soldado e servia no Corpo Bombeiro, e ele que era o roupeiro do Tiradentes. Sim, na época. Então, naquela época, a gente tinha um livro de ponto. O Paulo assinava o livro de ponto e recebia o material lá na sede, na São Raimundo, porque o jogador ia caminhando até o Cefap para treinar. Sim. E quando chegava no Cefap, a gente não autorizava o Paulo treinar. Ele só recebia o material, ia, quando voltava, assinava o livro de ponto novamente, mas começou o campeonato e nós não... O Paulo nem treinou. Você tem ideia. Mas ia, tudo direitinho. Isso foi como punição. Quanto a bola dele, era bom de bola. Quanto ao futebol dele, tecnicamente falando, era jogador para jogar em qualquer time naquela época, né? E por isso nós contratamos para o Tiradentes. E a punição nossa lá com o Paulo foi exatamente cumprir o contrato dele sem ele jogar. É a famosa geladeira, né? A geladeira. E naquela época, ainda hoje, né? Nós temos todo o campeonato tem um período que pode registrar jogador, né? Sim. Normalmente até a primeira partida daquela época, do segundo turno. É a famosa janela aberta, né? E aí a gente, quando venceu o prazo de poder jogar em outro clube, nós liberamos ele. Inscrições, essa foi a punição que eu levei para o Edivaldo e para o Coronel Lucimar, e assim foi feito com o Paulo, né? E é meu amigo, é um grande amigo meu, né? Já aplicou essa punição dele, mas essa foi a primeira resenha no futebol, foi essa daí, né? E aí
do Tiradentes. Nós fomos campeão, Tiradentes 90, eu e Eivaldo, né? 90, era 90. o último título, né? Foi. E aí, depois eu recebi o convite para trabalhar no River. Naquela época, o deputado Ciro Nogueira, né? Hoje senador da República, era o presidente do River, me convidou. Eu estava em 99 no Tiradentes, né, com o Raul Feitosa, no Flamengo, com o Raul Feitosa, 99. E aí nós fomos para a Copinha, em São Paulo, com o Flamengo. E lá nós tivemos uma resenha, nós fomos no ônibus da Bonitão, de São Juricaba. Vai lá, o Flamengo, o seu Raimundo, né? O seu Raimundo foi com a gente também. O rei da mexida. E aí eu me lembro ainda de Rondinelli, o Eduardo, né? Sim, sim. Uma safra boa de jogador do futebol piauiense, saiu naquele time de 1999. Fomos para a Copinha, e lá da Copinha, o pessoal do Paraná se interessou pelo Edivaldo, pelo Eduardo, e contratou o Eduardo. De lá o Eduardo foi para a Europa. Mas a resenha da Copinha em São Paulo é que a gente retornando de São Paulo, quando saiu Juricaba, passamos numa cidade chamada Pirassununga, que é a cidade que tem aquela cachaça 51, né? O carro, quando passou da cidade, J. Bahia, não rodou 15 quilômetros, trancou o motor do ônibus, só Juricaba, né? E aí eu fiquei, e agora? Aí peguei a carona até Pirassununga, procurei um quartel de polícia, né? Sim. Ora, isso foi em 99. O Código de Trânsito é de 97. E na época eu trabalhava no BPTran. Né? Saí do curso de aperfeiçoamento sociais como capitão, e botava no BPTran, e logo veio o advento do Código de Trânsito brasileiro, que foi em setembro de 1997. Então eu passei a ler muito sobre o Código de Trânsito, era subcomandante do comandante do batalhão, dava instrução nessa área de trânsito para os policiais militares. E aí eu procurei uma companhia de polícia lá em Pirassununga, tinha um tenente lá, o capitão não estava presente, e eu expliquei o problema para o tenente, e disse, mas aí, capitão, aqui nós não temos condição de alojar esses 25 jogadores com comissão técnica, não temos condição. Porque naquela época era 18 jogadores mais a comissão técnica, né? Era um total de 25 para a Copinha. E aí ele disse, mas vamos lá no quartel do Exército aqui. Aí nós fomos no quartel do tenente-coronel, comandando o batalhão, disse o problema para o coronel. Aí disse, coronel, disse, capitão, não tem problema não, são boas, nós somos 25. E o ônibus está onde? Está uns 15 quilômetros aqui já, na direção do Piauí. Aí o coronel arranjou naquela época um ônibus da uma empresa lá da cidade, de Pirassununga, com as amizades dele, e foi lá, nos pegou e nos levou para o batalhão, lá do Exército. E aí foi lá para o alojamento, preparou as camas para todos nós lá, e disse, olha, capitão, não tem problema, você vai ficar aqui enquanto consertar o ônibus de vocês, só que tem um problema. Eu pensei até que fosse problema de comida, café, almoço e janta, né? Eu disse, não, coronel, se for problema de café, almoço e janta, não tem, não, você vai tomar café, almoçar e jantar aqui no batalhão. O problema é que 4 horas da tarde, em ponto, você tem que estar com o jogador lá no campo para jogar com os recrutas daqui. Rapaz, e aí... Não, que história doida é essa? Nós fomos obrigados a jogar. Não era obrigado, né? Mas uma alegria. Está nos ajudando, né? E pra gente foi muito bom, todo dia, 15 para as 4, 20 para as 4, juntava os jogadores, ia pro campo, e na verdade foi uma festa, né? E aí, nós passamos 3 dias lá, enquanto fazia o motor do carro, do ônibus, né? O presidente da federação, que era o Lula foi numa empresa lá que fazia o serviço, negócio de vira brequinho, sei o que, comprar material. O carro deu problema no motor, pistão, não sei mais o que. Em resumo, Lula transferiu o dinheiro direto para a empresa, ficaram lá consertando, demandou o quê? 3 dias com você desse ônibus, e aí o tenente, mas o capitão lá da companhia, soube que eu era do batalhão de trânsito, todo santo dia, 2 anos no Código de Trânsito, né? Todo dia eu ia também para a companhia lá, dar uma entrevista sobre o trânsito. As pessoas, é como resenha aqui, as pessoas ficavam ligando sobre o Código, fazendo perguntas sobre o Código de Trânsito, né? E a gente interagindo com o pessoal que ligava. Então, terminou que 3 dias depois que consertaram o ônibus, agradeci o coronel, nós viemos embora. Mas assim, foram 3 dias muito bom, porque a gente tinha jogado a Copinha lá, não passamos da primeira fase, mas nós passamos 3 dias jogando lá nessa cidade, fiz uma amizade muito boa lá com o coronel e viemos para Teresina, né? E aí essa foi a minha passagem no Flamengo, fiquei com o Raul Feitosa no profissional, né? Fiz grandes amizades com alguns jogadores que ainda hoje me recordo deles, o próprio Eduardo, né? Que saiu para a Europa, e da saída do Eduardo para a Europa, ele já quase que no final da carreira, ele vinha todo ano para Teresina, de férias, né? Ele vinha em julho e vinha em dezembro, só vinha me convidando, né? Ele também ia para a França. Ele morava numa cidadezinha a 170 km de Paris, né? Lens, cidade. E só vinha me convidando, né? Para ir para
conhecer Paris, que eu não conhecia. Aí ele disse Juvena, ele me chamava de Juvena, e eu também chamava ele de Juvena. Só chamo ele de Juvena, ele disse Juvena. Ele e o Tasso só chamam de Juvena. Juvena, você vai lá para Paris conhecer, tu conhece? Eu disse, não. Aí eu fui. Peraí. Mas o cara lá fora quer saber, por que Juvena? Juvenil. Ah, vem de juvenil, tá certo. Agora tá certo. Da categoria do sub-20, né? Então eu só chamava Juvena. os jogadores nessa época, todos eles de Juvena, o Eduardo, o Tasso, tudo é. O Jó, tudo era Jó. Eu só chamava ele de Juvena e eles também só me chamam. Ainda hoje me chamam de Juvena. Né? Entendi. Hoje, onde ele me encontrar por aí, ele não me chama de Jaime, ele só me chama de Juvena, né? Então, ele me convidou e eu fui. Eu fui para Paris. E aí, no dia que eu fui para Paris, o time do Eduardo, o Lance, ia jogar, né? Campeonato francês, primeira divisão. E aí a esposa dele ficou encarregada de me pegar do aeroporto e eu fui com a minha esposa. Não, vem com sua esposa, tá certo. Eu fui com a minha esposa. E aí o irmão dele, o Adervaldo, que mora aqui em Teresina, eu liguei para o Adervaldo, irmão dele, para Adervaldo, a minha esposa quer que a gente leve as coisas para a Adelina, a esposa dele e tal, e as coisas para o Eduardo. Quer que eu levo? Ele disse, Coronel, eles gostam lá em Paris, aquela bolacha recheada. Rapaz, bolacha recheada. E japonesa, havaiana. Rapaz. Aí a minha esposa. Que é isso, Coronel? Eu fui com minha esposa ali no centro artesanal, ela comprou aquele negócio bordado, botar em mesa, né? Sim. Toalha de mesa. Da passarela, chama, né? Bordado para levar para a esposa dele. E eu comprei para o Eduardo. Eu comprei, parece da japonesa para dar para os amigos lá, uma caixa de biscoito recheado. Aí comprei farinha, eu levei goma, farinha, tudo daqui. Feijão preto, levei essas coisas pretas, fiz uma caixa assim grande. E aí, Jordan, nós chegamos lá em Paris, no aeroporto, Charles de Gaulle, em Paris, pousamos. E a caixa que tinha esse material, recebi minha mala da minha esposa e não via a caixa não chegava. E eu fui, não sabia falar nada de francês. Nada de francês. Aí eu fiquei sozinho com minha esposa e o carrinho, com a mala dela e a minha mala. Aí eu gostei assim no policial, o cara estava assim, aí disse, ó, gesto, lembrei que eu não sabia falar nada de francês, né? Falei pra ele, eu fiz assim um gesto com a mão, faltando uma caixa, assim, fiz um gesto pra ele, né? Aí ele me levou para um outro local, porque nesse local que eu estava, a gente só recebia mala, e no outro recebia caixa, isopor e tal. E eu fui para outro local e só tava a caixa lá rodando, ela fica rodando. Eu peguei a caixa, fui sair com a minha esposa, passamos as malas ali. Quando chegou na caixa, que abriram a caixa, passou aí eles mandaram abrir, os policiais federais, né? No aeroporto, mandaram abrir a caixa. Primeiro mandaram abrir a mala da minha esposa. Sei. A minha esposa botou as coisas tudo assim, olharam tudo. Aí depois abriu a caixa. Quando ele abriu a caixa aqui, viu o pacote de goma, era goma fresca. Eita, Coronel, pelo amor de Deus. Aí o dele disse assim, cocaína, né? E eu, não. Goma. E eu falava, goma, coca. Não, é coca. Aí eu fazia um gesto assim de comer, né? De comida. Eu sei que terminou, que chamaram uma pessoa lá que conhecia, né? E aí terminou que a gente passou. Saiu, aí fomos aguardar a esposa do Eduardo. E a gente estava no local onde chegava os táxis, aguardando a esposa do Eduardo. Já havia ligado para o Eduardo. E a esposa do Eduardo, aguardando, porque lá em Paris são vários aeroportos na mesma área, né? Então tem um aeroporto que só recebe pessoal da América do Sul, que era o meu caso aqui, outro da América do Norte, outro da Europa e tal. E quando nós chegamos lá, ela foi para o aeroporto que chegava o pessoal da América do Sul, né, dos países da América do Sul. Só que havia mudado e nós fomos para um outro aeroporto. E aí eu fiquei lá e nada, da esposa dele chegar e nada. E ela ligou para o Eduardo, e o Eduardo já no campo, para ir para o estudo, né? Para ir para o estádio. Porque ela ia me receber no aeroporto e a gente já ia direto para o estádio. O estádio do Lance, né? E aí a esposa do Eduardo nada de chegar. Eu disse, rapaz, tá danado. Eu fui para o aeroporto, um orelhão daqui lá de Paris, aí eu olhava pro telefone assim, não sabia nada. Como é que ligava para o Eduardo? Cadê? E aí o taxista que estava lá viu aquele meu desespero, né? E aí eu peguei aqui o celular dizendo para ele que eu queria ligar, aí tinha o nome do Eduardo, né? O Eduardo, aí ele olhou assim e disse, Edward. Eu disse, yes. Aí ele ligou do telefone dele, o taxista. Não, Eduardo. Ligou do telefone dele pro Eduardo, que eu não conseguia ligar do meu. Aí ligou pro Eduardo, aí eu falei com o Eduardo, disse, Juvena, tá onde? Rapaz, eu tô indo no aeroporto. Aí disse, rapaz, minha esposa tá indo no aeroporto. Não, aqui não dá.
Eu mostrei para você, naquela época o Eduardo levou as fitas, né, do último campeonato daqui, que tinha. Aí, tinha eu como técnico, né, nos jogos lá, e ele mostrou as fitas. Naquela época era aquelas fitas de videocassete, né? Sim, sim. Aí mostrando, ó, o coronel esse aqui. Aí mostrou lá para ela, e ela lá no aeroporto, e eu em outro. Como é que ele me encontrar? Não dá. Aí o taxista lá falou com o Eduardo, aí explicou para o Eduardo. Aí ele explicou para o Eduardo qual era o aeroporto que eu estava. Aí os dois lá falando em francês, o Eduardo fala bem em francês, tanto ele como a esposa, né? Até os filhos, mas os dois mais velhos também falam francês. E aí terminou que o Eduardo mandou a esposa dele lá para o aeroporto, aí me pegou, fomos direto para o estádio. O jogo já tinha começado. J. Bahia? Não, ainda não tinha começado. Quando nós chegamos lá, o Lance tinha subido para a primeira divisão. Inclusive, o Eduardo fez o gol da primeira. Fez 2 gols. Ele fez o gol que subiu o time para a primeira divisão. É. E lá existe um local, no estádio, o estádio de segunda divisão naquela época, né? A coisa de primeiro mundo. E aí ela nos levou, chegamos lá, pegamos um elevador já dentro do campo, do estádio. Aí subimos lá para uma área assim, grande, mas grande mesmo. Tudo quanto é de esposa, namorada, noiva de jogador, de comissão técnica dessa área. Uísque, champanhe. Área VIP. É coisa de louco, JB, é coisa de louco. E rapaz, que Muita diferença do Albertão. Tu é louco, diferente de Maracanã. Era um estádio mesmo, foi primeiro mundo. E aí ela me levou para esse local, almoçamos lá mesmo no estádio. Me ofereceu tudo, camarão, bebida, não, bebida não quero não. Terminou o jogo, o Eduardo nos pegou, e lá desce, isso tudo no campo. Aí o jogador, ele janta no estádio, lá, do Lance lá, né? É mesmo. Descemos, fomos lá pro local, tomaram o banho, foi para lá. Uma mesa assim redonda, grande, várias mesas redondas que comporta 8, 10 jogadores, né? E o Eduardo, na resenha com os jogadores lá, eu já havia entregue. Eu estava com a caixa cheia de havaiana, biscoito recheado, né? Que o Adervaldo me disse que ele gostava disso. As neguinhas estavam lá, né? E aí, rapaz, nós fomos jantar. E eu, minha esposa, o Eduardo, a Adelina, esposa dele, numa mesa aqui, Meu Deus do céu. E aí, quando eu fui para me servir, né? Mesa assim bonita e tal, tinha tanta coisa naquela mesa, só que eu fui para uma mesa que era só sobremesa e não sabia. E fiz meu prato, minha esposa também. Aí voltamos aqui, aí todo jogador, inclusive o Eduardo olhando para mim aqui, sorrindo. Aí eu, Adelina, eles estão sorrindo de mim porque disse. Aí ela, acanhada, ela disse assim, coronel, é porque o senhor está começando pela sobremesa. Está começando pelo último. Está começando pela sobremesa. Aí eu disse a Adelina, disse, coronel, encosta esse prato aí, depois eu pegar o jantar aí, sou Adelina. Aí eu, na resenha, né? Eu disse, e o Eduardo lá na outra mesa com os jogadores, ele sorrindo. Aí eu disse, Eduardo, eu vou começar pelo final, é pela sobremesa. Meu amigo, torei a sobremesa todinha. E o Eduardo saia com o Eduardo sorrindo, porque ele falou lá em francês com os colegas o que eu disse para ele. Aí terminamos o jogo, terminamos o jantar, fomos embora. No outro dia o Eduardo me levou para um castelo, onde eles comemoraram quando o time subiu a primeira divisão. Verdade, literalmente um castelo. Eu cheguei lá. Ó, Gilberto, nossa festa foi aqui, foi o primeiro mundo, né? Depois eu fui para um treino dele. J. Bahia, o campo lá era o campo coberto, com a de neve. Mas a estrutura de um campo, a estrutura das categorias de base, uma coisa de louco lá. Padrão Europa. Padrão Europa. Rapaz, o Eduardo jogando aquele bolão aí. No auge, né? No auge. Né? O pessoal na França adora o Eduardo. Ele foi homenageado. Na região de Lance, o pessoal adora o Eduardo. Né? Então, eu tive essa resenha lá com o Eduardo lá, né? E aí um dia, ele disse, Juvena, vamos a Paris, porque ela ficava 170 km de Paris, né? E eu fui ele, a esposa dele, a Adelina, e a minha esposa. Fomos para Paris. Aí nós íamos caminhando, né? Numa avenida famosa, Champs-Élysées, a vida mais famosa de Paris. Aí eu olhei assim e vi isso. Olha, Eduardo, a Nike, a loja de vender material da Nike, né? Olha, Eduardo, vamos vender aqui o material esportivo da Nike. Aí disse, Juvena, eu não posso ir lá não. Aí disse, por quê? Porque eu sou patrocinado pela Adidas. E todo o material dele era Adidas, no tênis, na chuteira, viu o nome dele aqui, é Durri, né? Aí
Aí chegamos lá, e tu não pode ir lá não, isso posso não. Se quiser ir lá, eu disse, não, então vamos para a Adidas mesmo, nós fomos. Fomos lá no pé da Adidas, ele tinha direito a 24 mil euros, naquela época, né? Meu Deus. De material esportivo do patrocínio dele. Sei. Aí chegamos lá, a esposa dele desceu, foi para a parte feminina lá com minha esposa, e eu fui lá para outra área lá, chuteira, tênis, essas coisas, né? Juvena, pega o que tu quiser isso. Não, rapaz, pega aí chuteira, tênis. Terminou que eu peguei chuteira, tênis, caneleira, calção, meião. Ele me deu uma camisa do Lance, da hoje eu tenho. Tem o nome dele, Eduardo. Né? Eduardo. 11, número 11, Eduardo. Deu essas duas camisas que ele me deu, uma manga comprida e uma manga... Que eu faço resenha aqui lá do Campo do Mastado com essa camisa. Não, eu vou com essa camisa. Tá... Histórias e Agora, aventuras eu não do sabia Coronel. que o senhor tinha essa grande amizade com o Eduardo. Confesso que eu não Muito sabia. amigo, somos E muito você que amigos, ligou o graças a rádio agora, você que ligou o rádio agora é o Coronel Jaime, viu? O Coronel Jaime, nosso entrevistado de hoje. Nós vamos